Pessoal, hoje eu quero ensinar uma coisa para vocês aqui. Eu já invisto desde 2020, quer dizer, nem é tanto tempo assim, tem gente que investe há bem mais tempo do que eu. Tá, mas no mercado de fundos imobiliários eu sou relativamente novo, tá? Tô só esse ano, antes eu estava em outros mercados aí. E é o que eu tenho me dedicado nesse momento, são fundos imobiliários e é o que eu compartilho aqui. E aí a gente está vendo agora a queda de preço, tá, em alguns fundos, bastante queda. Eu quero ensinar para vocês, ou pelo menos passar a minha visão de como eu enxergo isso, tá, na questão de oportunidade e para tentar se tranquilizar com o prejuízo, tá, tentar mudar a mente, assim, porque aí teve um comentário do rapaz, falou, já tô com 7% de prejuízo, tá, no fundo imobiliário, tal, né? E assim, tá geral, tá assim, não é só você, tá? Então, muita gente no prejuízo. A gente, e na verdade, eu enxergo aí um mar de oportunidades no mercado, tá? Nos fundos imobiliários nesse momento. Eu, na verdade, assim, eu gosto também de analisar ações e não coloco aqui vídeos tanto de ações, porque às vezes que eu coloquei o vídeo não pegou direito, tá? O pessoal quer fundo imobiliário aqui, porque o fundo imobiliário tende a crescer muito no Brasil, porque são fundos assim ligados ao pagamento de dividendos recorrente, né? A ideia dos fundos imobiliários todinha focada nisso, né? Tá? E a gente não tem isso em ações, embora ações seja um mercado muito maior, né, em pessoas físicas, tá mesmo, mas os fundos imobiliários estão crescendo muito e são muito, eu vejo eles muito ligados ao brasileiro, ao estilo do brasileiro que gosta de renda, né, tá? E o brasileiro gosta de renda mais do que acho que a maioria dos países do mundo aí. Tá? Mas aí assim, a gente está no momento de queda. Aí o primeiro deles que eu quero comentar aqui com vocês é o Tegar, tá? O Tegar eu fiz um vídeo há quase um mês falando do tropeço, né? Sei lá, umas 3 semanas atrás. Falando do tropeço, botei o tropeço na capa, né? O vídeo até que teve bastante visualizações por padrão aqui do canal, que está no começo, né? Inclusive o canal aqui no começo, deixem um like, porque o canal está bem no comecinho e o like ajuda muito, tá? Para o YouTube ver que você está gostando do assunto, tá? Mesmo que você não tenha assistido o vídeo inteiro, deixa o like aí. E se puder, deixa um comentário também. Pode fazer alguma pergunta, falar que algum outro fundo que você está no prejuízo, tá? A ideia é que a gente trabalhar essa questão do prejuízo. E eu vou passar aqui um ensinamento que eu aprendi isso, tá? Desde de que eu comecei a enxergar dessa forma. Dessa forma, assim, você tenta enxergar que o fundo, aí você pega e olha só a visão, tá? Realmente isso é diferente, é uma forma que eu trago, que eu já aprendi lá nas criptos, enxergando o Bitcoin, tá? E como você enxerga ele no longo prazo, tem umas formas lá de você enxergar a questão de prejuízo e lucro que faz toda a diferença para saber se você está no momento de entrar ou não, tá? Nos fundos é um completamente diferente, tá? São setores muito diferentes, muitas coisas a se avaliar de maneira diferente, mas alguma ideia que é parecida, tá? Que eu trago para cá também. Só que aqui você tem que ter algumas ressalvas, tá? Que lá é diferente. E aqui, olha só. Então, qual que é o ponto, tá? Vamos pegar o Tegar. O Tegar, eu aposto que vocês que têm o Tegar, que estão assistindo, estão tudo no prejuízo, tá? Eu acho que, assim, quase que todo mundo que está assistindo esse vídeo, principalmente se for hoje, tá? Esses tempos, né? Com essa cota aqui, ó, ou até mais baixa mais ainda, né? Tá? Estão no prejuízo. Então, fica tranquilo que você não é o único no prejuízo. Você e a torcida do Flamengo e do Corinthians ao mesmo tempo, tá? No prejuízo. Por quê? Se eu coloquei aqui a cota padrão, tá? Cota padrão, que é a cota sem desconsiderar aí o dividendo, né? Leva o valor da cota na época em específico, tá? Então a cota padrão, botei o máximo de tempo que dá aqui no site, nesse site, tá? Então tá aí desde 2018. E a gente vê que realmente lá nessa época aqui, vocês sabem o que aconteceu, né? Tá? Essa época teve uma queda geral de tudo, mas logo voltou. Então vamos desconsiderar, tá? E essa queda em específico aqui a gente desconsidera. Vamos ver o resto. O resto é que você tem um fundo aqui e outro aqui. E esse fundo tá ali na faixa de R$ 109. Aqui não aparece porque, como eu botei aqui para esse negócio de desenho aqui, acaba não aparecendo, tá? Mas é R$ 109. Esse aqui é o 109, esse aqui também, tá? Então 109 e agora tá 113 praticamente, né? Chegou a bater ali 112, tá? Então, como é que você vai saber se tem muita gente abaixo? Você vai ver o seu preço médio
e traça uma reta nele. Vamos supor que assim, o seu preço médio é o seu preço médio está lá em cima, né? Então você tá no prejuízo nesse momento, tá todo mundo no prejuízo, tá? Então assim, por quê? Daqui só uma galera que tem o preço médio abaixo de R$ 113 não está no prejuízo, tá? Então quando a gente faz aqui o gráfico, ó, se a gente pintar aqui dentro, aqui, ó, você vai ver aqui a área pintada aqui é uma área assim muito maior do que essa área branca aqui, ó, tá? Então o fundo ficou boa parte do tempo acima de 113, praticamente todo o tempo dele, desconsiderando aqui, né? Tá? Praticamente toda a fase dele, todo o tempo dele, ele ficou acima de 113, inclusive bem acima, né? Tá? Inclusive bem acima. Então você está no prejuízo e quase todo mundo. Só não vai estar no prejuízo os caras que vou apagar aqui para dar uma limpada, né? Tá? Vou traçar de novo a reta aqui. Olha só. Então, só quem não vai estar no prejuízo é essa galerinha aqui, ó. Essa galerinha aqui, praticamente ninguém, né? Só assim um ou outro que chegou aqui, pá, investiu pesado, aqui investiu pesado de novo, tá? Ou investiu nessa queda aqui e nessa queda aqui também, ó, né? Pode ser também, mesmo assim ele vai estar próximo do preço médio dele. Porque se ele começou aqui, né? Se ele falou, ó, tá em queda, tal, vou comprar. Se ele foi comprando aqui, ó, só nessa queda, provavelmente ele tá, e depois comprou na subida também, provavelmente ele está no preço médio ali de 114, 113, talvez até mais um pouco, né? Porque aqui já é 120, tá? Então, mesmo assim, provavelmente esse cara está no prejuízo. Então, tá todo mundo no prejuízo, tá? Então, fica tranquilo que quando ocorre essa situação, tá? E é o que eu trago aqui para vocês. Quando ocorre essa situação, quando tem muita gente no prejuízo, tem muito mais pessoas no prejuízo do que no lucro, não tem gente querendo realizar lucro, tá? Então você vai perdendo o que chama de força vendedora, vai cada vez ficando mais fraca, porque a galera que está ali, se for vender, vai vender no prejuízo, e essa força se esgota. A menos que o fundo aqui é um fundo imobiliário, né? A menos que ele tenha problemas. Tem problemas? É, aconteceu aí algumas coisas, né? Tá no Tegar, teve um youtuber aí que falou um monte, tal, ficou bravo, a galera fica brava, né? Vários pontos realmente, né, no Tegar aí, que é a queda de dividendos, caiu os dividendos que ele vai pagar, tá cheio de CRI na carteira dele, sendo que ele é um fundo de desenvolvimento, coisas que chateiam o investidor, mas ele é um fundo que desconhece praticamente ficar PVP abaixo de 1, tá? Então é o que a gente vê nele. Então é esse tipo de visão que eu gosto de ter, tá? Para saber não só olhar o PVP, mas se olhar o histórico do fundo e tentar enxergar se tem muita gente no prejuízo ou não, tá? Se já tem muita gente no prejuízo ou não. Então eu no Tegar eu enxergo isso, tá? Então é isso, o fundo, embora a gente se olhando lá os fundamentos dele, né, a gente vê assim alguns probleminhas, tá? Mas ele é um fundo muito diversificado, muito grande, cobra caro mesmo, a taxa de performance dele é absurda, né? Absurda, extremamente caro, tá? Tem uns pontos fracos aí, faz emissão, cobra R$ 5 na emissão, 4 e pouco, não foi? Então assim, é um fundo caro, né? É um fundo caro, mas tem um histórico de dividendos alto, tá? Com risco alto também. É praticamente uma incorporadora. Então, beleza. Então, a ideia não é entrar aqui em detalhes do fundo. Aí, por exemplo, o cara comentou lá do Risakin, foi o comentário de alguém aí no canal. Desculpa, eu não lembro o seu nome, tá? Comenta aí de novo, se você estiver assistindo. Pô, já tô tantos por cento no prejuízo. Você e todo mundo. Não é só você. Provavelmente seu 7% ainda é pouco, tá? Você está melhor que muita gente, tá bom? Olha só, olhar o gráfico. Botei aqui 5 anos nesse caso. Acho que 5 anos já dá para ter uma cota padrão. E aí você traça uma reta daqui mesmo, ó, do ponto que ele está nesse momento e procura quem que tá, quem que pode estar com preço médio melhor do que isso daqui. Melhor do que 79, ninguém, tá? Ninguém está com o preço médio melhor do que R$ 79. Então tá todo mundo no prejuízo. Você pode estar, todo mundo que está assistindo aqui, todo mundo que tem o Risakin está no prejuízo. Não tem escapatória, tá? Você tem o Risakin e você está no prejuízo. Então não tem mágica, né? Não tem mágica, tá bom? Ele tá lá muito abaixo do PVP dele, tá no
ponto mais baixo que ele esteve nos últimos 5 anos, né? Se a gente pegar os últimos 10 anos, eu acho que o RIS aqui nem tem aqui. Deixa eu pegar aqui, ó, vai. Vamos pegar. E assim, isso é para vários. A gente está num momento de baixa do mercado, tá vendo? É isso mesmo, né? Tá? Então aqui eu não precisa nem traçar mais. Já sabe que não tem ninguém acima de você. Aí você pega seu preço médio, o que você faz? Pega lá o seu preço médio, vamos supor, ele falou que está a 7%, né, de prejuízo. Provavelmente ele estava aqui, ó, no, sei lá, nos R$ 84. Vamos supor, pô, você tá bem pra caramba, cara. Tá? Comparado com o restante. Agora isso não é o único fator que você vai olhar, porque tem vários fatores que estão no fundo imobiliário, você tem que olhar para dentro dele, tem que abrir o relatório, você tem que enxergar lá, ver se tem algum fato relevante, né? Ver o que está no relatório do Risaquim, se tem fatores aí que pode fazer com que isso daqui continue a despencar, né? Vai cair lá para baixo ou não, tá bom? Você vai, e assim, é difícil prever exatamente, mas você pode olhar no relatório se tem alguma explicação. No momento a gente vê que a maior explicação para a queda nos fundos imobiliários em geral é a taxa Selic, né, que está subindo, tá bom? A taxa Selic está subindo e muitos fundos estão caindo por riscos, né? O Risaquim mesmo, ele tem lá Starbucks na carteira, que é, ou digamos, o calcanhar de Aquiles, né? A Starbucks quase deu problema, né? Mas aí tá correndo, pode ser que corra por fora. Dei uma olhada, tem vídeo aqui do Risaquim, tá? Vou fazer mais vídeos detalhando ele em breve, tá? Então é outra situação, tá bom? Então coloquem isso na análise de vocês. Estou falando que não é nem de longe um único ponto que você pode considerar, mas é um ponto de análise que eu uso para mim, tá? Isso ajuda muito a entender se aquela queda vai ter força ou não, tá? Tenta ver, quando tem muita gente no lucro, tá bom? Quando o fundo está em alta, nessa época aqui, olha só, nessa época aqui, o fundo tinha muita gente em alta, muita gente que comprou aqui embaixo, ó, tá? Muita gente comprou aqui, quando a pessoa está aqui, isso aqui começa a ficar tentador. Então você tem maior probabilidade de ter uma força vendedora, como chamam, tá? Grande, tá bom? Uma pressão aí vendedora, como dizem, né? Comparando aí com a física, né? Tá? Então é isso, é uma visão aí diferente que eu queria passar para vocês, tá? Tá longe de ser o único ou principal ponto que você vai olhar, mas é só mais um ponto aí que não se fala, tá? E não se enxerga normalmente nos fundos imobiliários, mas eu trago essa visão de outros mercados, tá? Que eu analiso e trago para cá e isso me ajuda, tá? Me ajuda inclusive a segurar na queda, porque é importante você ter mão pesada, tá? Mão de diamante, como diz, tá? Eu acho importante. Embora fundo imobiliário, eu enxergo que é um mercado que dá para girar, tem que acompanhar os fundamentos e olhar os relatórios, tá? Não tem como, isso aqui é só um ponto aí, de graficamente muito. Eu acho que graficamente é um dos poucos pontos que eu vejo relevante, tá? Negócio de análise gráfica eu não gosto, eu acho que não funciona, tá? Triângulo pra cá, martelo, não sei o que lá, pra mim é baboseira. Mas comentem aí, tá bom? O que vocês acham, se você tá no prejuízo, em qual fundo eu posso comentar aqui com vocês. Tem um monte de fundo deixando uma galera no prejuízo nesse momento, tá? Fica calmo, olha os fundamentos do fundo, tá? Eu, pelo menos, estou vendo assim, tá? Com tranquilidade e enxergando os fundamentos e até uma oportunidade, várias oportunidades, né, surgindo, tá bom? Um abraço, deixem um like, não esqueçam, vamos continuar olhando aqui, compartilhando as coisas. Valeu, comenta aí.